Olá, começa aqui mais um programa Justiça. Aqui você tira suas dúvidas, nos envia suas perguntas através do e-mail www.tvitanews.com.br ou direto em nossa redação, na Rua Matão, número 130. Chega uma pergunta aqui muito interessante para nós hoje, que é um tema muito atual, que se refere à questão da mudança de sexo. Olha, isso é uma coisa que vem se discutindo há muitos anos e os nossos tribunais vêm firmando posições a respeito dessa situação. A pessoa nasce, por exemplo, homem, né? Mas no seu interior a pessoa tem mais de mulher do que homem, que é uma coisa muito comum, muito natural. Né? Não podemos mais ter o preconceito que se existia anteriormente a respeito desse assunto. É um assunto até que deve ser tratado de forma muito aberta, porque não é um assunto só que envolve uma questão jurídica, mas uma questão até mesmo de saúde pública. Os nossos tribunais vêm entendendo a possibilidade da questão da mudança de sexo. Temos uma decisão muito recente que permitiu, inclusive, que a pessoa alterasse o seu nome, né, e o seu sexo na certidão de nascimento e em todos os seus documentos civis. Existe, evidentemente, anteriormente a isso, todo um trabalho psicológico, né, um trabalho na área de assistência social, para que essa pessoa possa atingir esse seu objetivo. O que é? Nasceu lá homem, quis virar mulher, né, se submeteu inclusive até a cirurgias, né, de reconstrução, e que possibilitaram em juízo, através de laudos periciais, para que a pessoa fizesse a mudança do seu sexo. Então, para você que perguntou lá se isso realmente é possível, sim. Né, isso hoje ele é totalmente possível, totalmente viável. Evidentemente que não é um caminho que vai ser trilhado com facilidades. Como falei, existem aí muitos precedentes, muitas coisas que precisam ser realizadas antes de tudo isso. Tá? Muito obrigado pela pergunta. Uma nova pergunta que nos chega é a questão do bullying. Um assunto muito atual, né, que vem incomodando muitas pessoas. O que é o bullying? O bullying é aquela agressão psicológica que você pode sofrer na escola, no trabalho e no meio social em que você vive. Vamos citar aqui como exemplo, né, para quem não conhece sobre bullying. Tem aquela criança na escola que ela é constantemente perturbada pelos amigos, né, ou pelo menos aqueles que se dizem seus amigos ou deveriam ser seus amigos. Né? Então ela sofre chacotas, perseguições, isolamento. Essa pessoa, ela é vítima do bullying. Então, a pessoa está lá porque é um pouquinho mais gordo, é um pouco mais magro, tem uma orelha maior, tem um nariz comprido, aquelas questões naturais que ocorrem nas crianças, né? De chamar o rapaz de narizudo, o tucano, né? O bicudo, né? Orelha de abano, né? O elefantinho Dumbo, quando eu era mais jovem, falava lá o elefante Dumbo, né? Que tinha uma orelha muito grande. E essa perseguição é constante. Isso é bullying. Isso, na verdade, é um desvio de conduta muito grande e que traz grande perturbação psicológica para quem sofre o bullying. Né? A vítima de bullying, né? Se ela é uma criança na escola e os pais identificam que ela é vítima de bullying, devem tomar uma providência muito urgente. Primeiro, porque isso acaba sendo, inclusive, uma questão a ser levada ao Ministério Público, porque ela pode consistir, inclusive, de um ato infracional praticado por menores contra outro. Por que isso daí? Porque essas agressões vão aumentando, porque não deixa de ser uma agressão. Esse excesso de piada, esse excesso de perseguição, né, ele prejudica psicologicamente muito aquela criança. E isso tem que ser levado ao conhecimento da direção da escola, inclusive, se necessário, como já falamos, inclusive ao Ministério Público, porque isso pode, inclusive, se tratar de um ato infracional.
Mas o bullying ele não é só na escola, né? O bullying ele pode ser também no trabalho, né? Ele pode ser vítima de bullying dentro do trabalho, bullying praticado pelos colegas, né? Pelos seus superiores, pelo seu patrão, que daí nós teríamos um outro reflexo, que é um reflexo inclusive na área trabalhista, porque a empresa teria necessidade e obrigação de proteger o seu funcionário da prática do bullying, né? É uma coisa que cai na área de medicina e segurança do trabalho, que tanto o empregado tem deveres como a empresa, mas a empresa também tem deveres com o empregado. Eu vou além disso daí dentro da empresa. Eu acredito que se a empresa, o patrão, não tomar uma providência para impedir a prática do bullying, sim ser um incentivador do mesmo, o empregado poderia chegar ao ponto de propor a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, né, que fica lá no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, né, por culpa do patrão. Por quê? Porque a empresa estaria, inclusive, descumprindo, né, as obrigações dele para com o empregado. E se você é vítima de bullying, denuncie. Não seja uma vítima de bullying, porque isso vai prejudicar você psicologicamente, no seu trato social, no seu dia a dia. Muito obrigado pela pergunta. Chega-nos aqui uma pergunta, que é um fato que tem acontecido agora, logo após as eleições e a posse dos deputados, que é a questão do suplente de deputado, né? Chegou uma pergunta aqui muito interessante, onde a pessoa pergunta, quem que assume quando o deputado sai? Nós estamos vendo aí esses dias na televisão, nos jornais, uma briga aí muito grande entre os partidos políticos, né? Especificamente lá o DEM e PSDB, porque alguns deputados têm sido chamados para serem secretários e são partidos coligados e um não quer que o outro tome posse. Vamos partir então do seguinte exemplo. Os partidos eles se coligam muitas vezes para concorrer às eleições. Na verdade, quando você faz essa coligação, durante a eleição ali, some um pouco a figura do partido político e entra assim em cena a figura da coligação partidária. O que vai acontecer? Esses partidos unidos, um ajuda o outro a eleger deputados. Que você vai observar que a lista para a eleição desses deputados da coligação é única. Então ali você tem um candidato do partido X com um pouquinho mais de voto do que o outro do mesmo e está eleito ali pela coligação, pelo coeficiente eleitoral obtido pela coligação, some a figura do partido. E o que acontece? Terminou a eleição, quando você vai ser chamado para ser secretário, e nesse caso específico, o partido A e o partido B se coligaram. O candidato do partido A foi chamado para ser secretário de Estado ou ministro de governo. O seguinte da lista, muitas vezes, que vai substituí-lo, não necessariamente o do seu partido, e sim aquele que foi eleito pela coligação. O que nós temos visto aí é uma má interpretação desses parlamentares, dos partidos políticos, muitas vezes até esquecendo que lá atrás se coligaram e procurando obter vantagem, que seria uma vantagem indevida, de querer que, se o deputado do partido A for chamado, que quem assuma não seja o seguinte da lista, se for do partido B, sim outro do partido A. Tá? No meu entender, e que eu entendo e reafirmo essa minha posição, deve-se seguir a lista da coligação e não a suplência partidária. Por quê? Porque durante as eleições eles se uniram e o que os elegeu foi a coligação e não especificamente o seu partido. Tá? Nos chega aqui uma pergunta muito interessante, é uma coisa do dia a dia, né, de motoristas aí que você acaba vendo no trânsito, que é o caso do acidente de trânsito. Especificamente aqui a pergunta ela se refere ao atropelamento.
né, quais são as consequências para o motorista que eventualmente venha provocar um atropelamento. Olha, o atropelamento de trânsito com vítima, né, alguém que seja lesionado, necessariamente ele não precisa morrer, não precisa acontecer nada de grave com ele. Mas com a própria lesão corporal, que seja de natureza leve, um cortinho, uma escoriação, evidentemente que o motorista, inicialmente, ele pode ser processado por lesão corporal culposa. Né? Vamos explicar aqui, em outros programas já falamos da questão de culpa. Né? No nosso direito penal, nós temos a figura do crime doloso e do crime culposo. O que é o crime doloso? O crime doloso, né, é aquele que você faz com intenção. Né? Você tem a intenção de cometer o crime. E o crime culposo é aquele que, de uma forma ou outra, você teve culpa, porém sem intenção. Né? Ele sempre leva uma pena mais leve. Então voltemos lá ao acidente de trânsito, feita essa preliminar. A pessoa, você está dirigindo o seu veículo e, por um motivo ou outro, você atropela uma pessoa. Né? Seja numa esquina, num dia movimentado. Quais são as consequências iniciais, como eu falei? A primeira coisa, você seria processado por lesão corporal culposa. É aquela praticada sem a intenção de cometer a lesão corporal. Agora, o que acontece? Mas a pessoa entrou na minha frente. Evidentemente que você vai ser absolvido. Né? Você não teve culpa. Mas vamos que de repente você avançou um sinal vermelho. Né? O pedestre estava em cima da faixa de pedestres e você não parou o veículo para ele passar. Porque muitas vezes nos indagam, mas o carro estava andando, a pessoa entrou que o carro estava andando. Né? Nós temos que observar. Faixa de pedestre é faixa de pedestre. Né? Em países europeus é muito comum, né, você observar que a educação no trânsito lá é muito avançada. Por quê? Porque você observa que o carro está vindo, o pedestre avança sobre a faixa, imediatamente o veículo para. Né? O veículo não pode estar em alta velocidade. Nós observamos que existem faixas de pedestres, né, somente naquelas vias de onde o fluxo de veículos, apesar de intenso, né, possui velocidade bem limitada. Mas vamos lá, se você não teve culpa no acidente, né, evidentemente você vai ser absolvido. Agora, uma coisa muito interessante, atropelou, obrigatoriamente pare e preste socorro. O que é prestar socorro, necessariamente? É isolar o local, né, que você impedir que outros veículos possam adentrar e acabar machucando uma pessoa que está caída, chamar socorro, tá? Procurar não mexer com a vítima, caso ela esteja lá deitada, a não ser que você seja médico, seja um técnico no assunto, porque às vezes uma pessoa deitada em determinado estado de gravidade da sua saúde por causa do atropelamento, e você, num desespero, tentar removê-la para um socorro, você pode causar um dano muito grande a essa pessoa. Né? Só em determinados casos que seria aconselhável que você removesse essa pessoa. Um local ermo, lá não tem celular, você não consegue socorro com rapidez, evidentemente que você deveria prestar esse socorro. Então, você deve prestar socorro. Por quê? Porque senão você pratica, além da lesão corporal, né, a prática da omissão do socorro, que é um outro delito tipificado no nosso processo penal. Então você seria processado por 2 delitos, a lesão corporal e a omissão do socorro. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado.